Salmo 100, verso 4 e verso 5, está escrito assim: entrai pela porta dele com louvor, e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Aleluia. Irmãos, eu fico preocupado muitas das vezes que às vezes as pessoas chegam a Deus, parece que elas chegam revoltadas, chateadas. A gente olha o semblante das pessoas, parece que elas estão no culto forçado, parece que tem um peso, você não vê um sorriso maravilhoso de felicidade. Olha o que o salmista diz: entrai com louvor, entrai com alegria, entrai com celebração. Se tem uma coisa que eu preciso ficar feliz, é ter a oportunidade de estar na casa de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Não há motivo para tristeza na presença de Deus. O pensador diz que diante de Deus a tristeza salta de alegria, porque é impossível a tristeza ficar triste na presença do Deus da alegria. E nós precisamos entrar na presença dele com adoração. E é interessante perceber que nós às vezes precisamos de motivo para estar feliz. Se nós estivermos felizes, as coisas estão correndo bem para o nosso lado, a gente fica risonho, a gente fica todo pomposo, vozinha de bebê, a gente fica todo empolgado porque as coisas estão dando certo. Mas na dificuldade, na crise, na adversidade, a gente se amolda à crise, a gente se amolda à luta e chegamos diante de Deus com um semblante triste, abatido, abalado. E eu fico assim, pensativo. Nós estamos hoje diante de um culto de adoração a Deus, um culto de avivamento, um culto. O que é avivamento? Avivamento é vida sobre vida. Avivamento é alguém que já esteve vivo e não está mais. Ele precisa de um up na vida dele. Ele precisa que alguém chegue e pegue a tomada dele e pluga ela de novo lá, para ele poder receber uma recarga, uma carga elétrica, para que ele possa saltar. Pessoas que já foram e hoje não são mais. Pessoas que já estiveram e hoje não estão mais. Por isso que Deus falou assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. Começamos feliz e do meio para o fim a gente desanima, fica triste, fica desanimado, fica angustiado, fica abatido, fica abalado. E transmitimos para as pessoas isso. Aí alguém olha para você na rua, gente, que crente esquisito, cara fechada, que crente estranho. Eu não quero ser crente desse jeito. Um crente que você tem que fazer o nome do Pai 3 vezes para dar a paz do Senhor. Você tem que pensar como que você vai aproximar desse crente. As pessoas acham que cara fechado é sinônimo de santidade. A Bíblia diz que as crianças amavam ficar perto de Jesus. Irmãos, qual criança fica perto de alguém de cara fechada? Qual criança suporta um adulto de cara fechada? Corre dele. Ele corre dele. Mas a Bíblia diz que as crianças amavam Jesus a ponto dos adultos ter ciúme das crianças que ficavam próximas de Jesus. Elas amavam ouvir a palavra de Jesus. Elas amavam escutar a palavra de Jesus. Eu tenho aqui alguns exemplos aqui. Eu gostaria de apresentar a vocês. A palavra culto, ela tem uma raiz etimológica na palavra cultivar. O que é cultivar? Cultivar é você plantar uma planta, não é como essa aqui, que essa aqui é artificial. Mas é você colocar uma semente na terra e todos os dias você ir ali jogar água, cuidar, zelar, todo dia você joga. Se tem algum bichinho, você apara, você manda embora, você expulsa, você cuida, porque você está cultivando. Cultivar não é você lançar a semente na terra e deixar para lá, porque a terra mesmo já propicia a semente germinar.
O próprio solo já tem propriedades ali que já vai facilitar a semente produzir naturalmente. É para isso que a terra existe. Existe já o processo de fertilização natural. E ela vai fertilizar independente de qualquer coisa. Você pode jogar a semente lá que ela vai brotar e vai se tornar aquilo para o qual ela foi feita. Mas cultivar não é pegar a semente, jogar na terra e deixar a terra fazer o trabalho dela. Cultivar é cuidar. Cultivar é zelar. A palavra culto, ela tem origem etimológica na palavra cultivar. Só oferece culto quem cultiva culto. Se você não cultiva culto, você não tem culto para oferecer. Você não tem culto para oferecer se você não cultiva o culto. Pastor, como é que cultiva o culto? É você saber que hoje é domingo, que hoje tem reunião cultica da igreja. Você já levanta de manhã com alegria nova. Gente, hoje tem culto, tem que me preparar. Eu tenho que levar algo para Deus. E quando a gente fala de levar algo, a gente já pensa em levar dinheiro, como se Deus fosse viver, se Deus vivesse de dinheiro. Não, Deus não está querendo seu dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a manutenção da igreja, não é Deus. Ele te dá a provisão, para com a provisão que Deus te dá, você ajudar a suprir a necessidade da casa. Mas Deus não está querendo que você venha trazer dinheiro para Ele. É um coração quebrantado. É um coração desejoso por Ele. Talvez você está preocupado em mostrar um novo penteado, um novo sapato, uma nova sandália, uma nova bolsa, uma nova roupa nova, uma nova maquiagem, mostrar um hino novo que eu cantei, que eu ensaiei, eu vou apresentar. É muito mais que isso. É a motivação que me trouxe aqui na casa de Deus hoje. E você conhece as pessoas que vêm com motivação, que vêm para a igreja e acredita que não vai embora do culto do mesmo jeito que ele entrou, porque ele trouxe algo para ofertar e ele sabe que Deus vai receber aquilo que ele trouxe. Então não pense que você encontra culto no culto. Ninguém encontra culto no culto. Você tem que levar o culto para o culto. Você cultiva, você tem, então você leva. Se você não cultiva, você não tem, então você não leva. Bobo é aquele que acha que vai chegar no culto e vai encontrar alegria. Não existe alegria no culto. Não existe alegria na casa do Senhor. Quem traz alegria sou eu. Eu tenho que estar alegre para mim poder chegar lá. E o meu culto vai ser alegre. É a disposição que você tem para vir, trazendo alegria, vai ofertar um culto alegre, porque você tem alegria, o seu culto é feliz. Agora quem não tem alegria fica invocado com o que tem. Já dirigi congregação de crente falar assim: pastor, eu não gostei do seu culto, como se eu estivesse ali prestando culto para ele. Não é ele que vai receber meu culto. Eu não preparei o culto para oferecer para Ele. Eu preparei o culto para oferecer para Deus. Eu não quero nem saber se Ele vai gostar ou não do meu culto. Não é para Ele que eu vim adorar. Não foi Ele que eu vim cultuar. Não foi Ele que eu vim servir. Eu vim servir o Deus Todo-Poderoso. E eu vou ofertar o meu culto. Independente de você gostar ou não, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou celebrar. Vou ser renovado com o Espírito Santo. Eu vou fazer aquilo que eu vim fazer. Aleluia! Se você prestar atenção na Bíblia, quem mais provocou Jesus no seu ministério foram os excluídos. Tá? Raramente você vai ver alguém incluído provocar Deus. Não teve. Só os excluídos que provocou Deus. Olha a mulher hemorrágica. Quem era a mulher hemorrágica? Uma moça de 13 anos que teve a sua primeira menstruação. E ela foi levada para o lugar das... Como é que chama o negócio lá? Onde ficava as impuras. Arraial das impuras. 13 anos de idade ela teve a primeira menstruação. Aí foi levada para o arraial das impuras. Era onde toda mulher no seu período fértil ia. E na cultura judaica, o homem que tocasse numa mulher nos seus dias férteis, ele também era considerado impuro e ele era excluído do arraial da congregação. Ele não podia participar dos trabalhos sociais litúrgicos, principalmente.
E aquela menina de 13 anos entrou para o arraial das impuras. E a história vai dizer que de lá ela nunca mais saiu. Nunca mais saiu, porque o seu fluxo de sangue nunca cessou. O sangue nunca parou de jorrar. Entrava mulheres e saía mulheres, ela continuava lá. Anos e anos. Ela tinha seus 13 anos aproximadamente para 14. E quando ela vai encontrar Jesus, a história vai dizer que ela tinha de 19 a 20 anos. Então ela ficou ali aproximadamente uns 5 a 6 anos no arraial das impuras. Chamam ela de Verônica, chamam ela de Berenice, tem vários nomes que se dá àquela mulher. Fato é que um belo dia ela estava lá sentada no arraial das impuras e ouvindo as mulheres da aldeia que iam lá e saíam. Era todo dia gente entrando e saindo. As datas de menstruação das mulheres são variadas, não é? Elas não ficam no seu estado fértil todas no mesmo período. São períodos alternados cada uma delas. Então mulheres entravam e saíam o tempo todo. E um certo dia alguém chegou ali no arraial das impuras e falaram para ela que tinha um rabino andando pelas cercanias de Belém. Esse rabino, ele tinha poder de curar as pessoas. Ele curava cego, ele curava leproso, ele curava pessoas que estavam enfermas, expelia os demônios dessas pessoas, ele produzia multiplicação e alimentava todo mundo, e aquilo foi crescendo dentro do coração daquela mulher. Ela não recebeu alta para sair do arraial das impuras. Um sacerdote não foi lá verificar o fluxo para dar a ela um atestado de liberação, porque a fé que brotou dentro do coração daquela mulher foi uma fé tão violenta que ela pensou consigo lá dentro do arraial das impuras. Ela pensou assim: eu preciso ver esse homem. Mas ela sabia que ela não podia tocar em homem. Ela sabia que ela não podia estar em locais públicos, que ela era proibida, ela era imunda, e ninguém ia querer tocar nela ou permitir ser tocado por ela, porque além de contaminá-la, ela também contaminava. Mas a vontade de ver Jesus e a fé que cresceu dentro dela, que se eu chegar perto dele, e se eu apenas conseguir tocar nele, eu vou ficar livre desse mal que está comigo. Foi essa a determinação daquela mulher. E ela conseguiu sair do arraial das impuras. A Bíblia não fala qual o caminho que ela trilhou para poder sair. Só fala que ela saiu de lá de dentro. E saiu andando pelas ruas, procurando informações onde encontrar esse moço. Procurando, ouvindo pessoas. Até que ela recebe uma informação de um possível lugar aonde Jesus poderia estar. E ela então vai. E quando ela chega, Jesus sempre estava cercado de uma multidão de pessoas. E quando ela chegou e viu aquela multidão, dentro do seu coração ela percebeu a dificuldade. Porque sempre que um milagre está diante de nós, vai ter sempre barreiras que a gente vai ter que aprender a transpor. Sempre que um milagre estiver direcionado para você, na sua direção, vai surgir um obstáculo para você romper, para você tomar posse do seu milagre. E o obstáculo daquela mulher se chamava multidão. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a multidão. A multidão nunca vai se comportar de modo favorável a você. A multidão nunca vai se comportar de modo a ajudar você a buscar o milagre que você quer. Crente que anda no meio da multidão, como a multidão se torna mais um no meio. Ele se torna mais um agente, numerário daquela multidão. Multidão não provoca Jesus. Multidão não chama a atenção de Jesus. Seguem Jesus, mas não provocam ele. Seguem Jesus há anos, mas nunca provocou um milagre dele. Nunca chamou a atenção dele, nunca chegou perto dele e expôs as suas desejos. A multidão está lá, mas está ali fazendo número para impedir quem de verdade quer chegar.
para impedir quem está gerando dentro de si um milagre, quem está em gestação de milagre, quem está grávido de um milagre, quem está grávido de um milagre, na área familiar, financeira, profissional, sentimental, espiritual. Isso tem algo sendo gerado dentro de você que a multidão não está gerando. A multidão é estéril, a multidão não gera. O útero da multidão é um útero estéril. E quando a multidão sabe que você está gerando, eles querem abortar o seu feto. Eles não querem que você gere, porque se o seu filho nascer, ele vai incomodar a multidão, porque saiu do seu DNA, e o seu DNA é de gente que acredita em milagre. Seu DNA é diferente. Então a multidão tem que abortar, porque se nascer vai dar problema, se nascer vai dar confusão. E de longe ela olha a multidão e percebeu uma barreira muito grande. Ela mulher, não podia chegar. Além de ser mulher, ainda era impura. Todas as coisas negativas estavam a favor dela. A companheira mais próxima daquela mulher era o fracasso. A amiga mais íntima dela era a derrota, a frustração. A barreira social era algo violento para aquela mulher quebrar. Mas ela foi andando enquanto ela teve força. Ela foi caminhando enquanto ela teve força. Mas quando ela percebeu que a cansaço foi chegando, foi ficando debilitada porque perdia sangue, ela estava ali no meio do caminho, não queria perder a caminhada. Já caminhei até aqui, agora daqui para ali é um passo, eu não posso voltar para trás. Eu já fiz o caminho da ida, eu não quero fazer o caminho da volta. A não ser que eu vou embora para casa, mas que eu vou levando comigo aquilo que eu vim buscar. Eu não vim aqui só para cumprir número, eu não vim aqui só para fazer número, eu vim aqui buscar uma bênção, e eu não vou embora sem levar. A multidão está impedindo, mas eu tenho que romper. A multidão está atrapalhando, mas eu tenho que romper. A multidão é muita, mas eu tenho que romper. Eu sou só uma, mas Jesus também é um. Eu tenho que chegar perto dele, e eu vou chegar. Porque você está gerando um milagre. Você sabe o que você precisa. A multidão não sabe o que você precisa. A multidão não sabe o que você está passando. A multidão não sabe as dores que você está sentindo. A multidão não sabe os traumas que você está enfrentando. Ela não sabe as crises que você está enfrentando. Mas você está lá no meio da multidão, e Jesus também está. Então não perca a oportunidade. Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Não se preocupe com a multidão, toma iniciativa. Você está gerando milagre, você tem que crer que Jesus é poderoso para resolver. Ele é poderoso para realizar. Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso, aleluia. E ela então olha para Jesus, e ela toma uma atitude. Eu preciso chegar, mas eu preciso pelo menos conseguir tocar nas suas vestes, porque se eu tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Só ela tinha um problema, só ela via a solução. Ela que tinha que decidir: eu enfrento a multidão e toco e saio curada, ou eu vou virar as costas porque a multidão está atrapalhando. A multidão não está gostando do meu culto. A multidão pode não gostar de eu ter que romper. Eu vou ter que atravessar. Eu vou esbarrar em alguém. Eu vou tocar em alguém. Eu vou espremer. Eu não vou, mas ele está ali. O que eu faço? O que eu faço? O que você faz? É o que aquela mulher fez. Eu não quero saber o que eles vão pensar de mim. Eu não quero saber o que eles vão falar comigo. Se tem barreira social ou se tem impedimento, eu sei que Jesus está ali. Eu sei que eu tenho uma enfermidade e eu estou a alguns passos da minha cura, e eu não vou voltar para casa se levando comigo esse fardo, esse peso. E ela então se atira no meio da multidão, e ela cai, e quando ela cai ao chão, estende os braços o máximo que pode e toca na orla, naqueles pinguelinhos que fica pendurado, aqueles enfeites das vestimentas do papai Jesus. E quando ela encosta em Jesus, imediatamente ela se sente liberta, ela se sente purificada, ela se sente restaurada. Um toque poderoso, um toque transformador, um toque gerador de milagre, um toque que providenciou para ela a libertação e a liberdade que ela queria. Tem fé para tocar nele nesse culto? Tem fé para tocar nele nessa noite? Tem coragem para se identificar? Aleluia!
Tem crente que tem vergonha. Toca em Jesus e provocou. Provocou porque tocou. Se não tocar, não provoca. Só provoca se tocar. E Jesus está passando e as pessoas não estão percebendo. Mas quando percebeu, tocou. E ao tocar, Jesus para. Por que ele para? Porque a multidão não parou Jesus. A multidão não parou Jesus. Mas uma mulher decidida, uma mulher que creu e acreditou que poderia receber a cura, naquele momento ela toma atitude, e Jesus parou imediatamente para atender aquela mulher, porque ela foi ousada. Nessa noite, revista de ousadia. Receba a ousadia do céu na tua vida. Receba a ousadia do céu e conquista a sua vitória para a honra e para a glória do nome santo de Jesus Cristo para sempre. Ele é fiel. Oh glória, aleluia. O que você veio fazer aqui hoje? Qual que é o seu propósito aqui hoje? Crente sem propósito é batalha. Vem aqui ocupar banco, vem aqui enchendo, fazer número. Não tem objetivo, vem num culto por vir. Não tem um planejamento, não planejou o dia inteiro. Sem objetivo. Muitos vêm porque não tem outro lugar para ir. Vem como se fosse uma obrigação vir. Não tem alegria na alma para expressar gratidão pela vida, para poder glorificar a Deus pela existência. Eu preciso planejar. Eu não posso vir aqui simplesmente porque eu já acostumei. Eu tenho que ter objetivo. Isso aqui não pode ser mais um culto para você. Ele tem que ser o culto. O culto que vai mudar diferentemente a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Outra mulher que chamou a atenção de Jesus. Nenhum dessas pessoas aqui tem nome. Anônimas. Nem nome a Bíblia dá a essas pessoas. Mas o feito que essas pessoas fizeram ficou registrado nas páginas da Escritura Sagrada, para você perceber que Deus não está procurando gente escolhidas. Pessoas que Jesus veio para elas não preocuparam tanto com Ele como aqueles excluídos preocuparam. A mulher pecadora era uma mulher excluída socialmente, assim como a mulher do fluxo de sangue. Eram pessoas excluídas que ninguém queria encontrar na rua, que ninguém queria encontrar no comércio, que não tinha acesso à igreja, não podia frequentar a igreja, não podia frequentar a sinagoga, não podia frequentar o templo. Eles eram excluídos. Não tinha espaço para essas pessoas na religião daqueles dias. Os homens que falavam de Deus não tinham amor por aquelas pessoas. E aí essa mulher ficou sabendo que Jesus tinha sido convidado para jantar na casa de um nobre. Olha que loucura isso aqui, irmãos. Um nobre, chefe de fariseu, um homem da alta sociedade farisaica, um homem de um elevado grau dentro do judaísmo, rico, muito influente. E Jesus tinha se tornado um personagem influente, social. E todo mundo queria ter uma celebridade na sua casa, como Jesus. E para mostrar o seu acesso social, ele convida Jesus para a sua casa. Eu acho interessante que Jesus aceitou o convite. Não criticou o cara porque ele era fariseu. Não criticou o cara porque o cara era inimigo da religião, inimigo de Deus. Falava de Deus, mas vivia de outra maneira. Mas ao ser convidado, Cristo fala assim: vou. E foi para a casa do fariseu, muito rico. Ele chamou a elite do farisaísmo para sua festa. Homens de belas roupas, de belas carruagens, homens nobres, foram para sua casa. E Cristo chegou também lá nessa casa. E entrou. E se assentou à mesa, porque tinha um lugar para ele se assentar. Você só pode se assentar na mesa quando há lugar na mesa para que você se assente. E havia um lugar na mesa para Jesus, ele se assenta. E ali assentado, conversavam, e a Bíblia não diz sobre o que conversavam.
Mas de repente, aquela reunião de nobres, aquela reunião de gente rica, aquela reunião da pelúcia, da elite social do farisaísmo e do judaísmo é interrompida por uma mulher excluída, que a Bíblia chama de mulher pecadora. Olha que nome que a Bíblia dá a essa mulher. Mulher pecadora. Nem nome ela tinha. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava na festa. Ela ficou sabendo que Jesus foi convidado. E ela foi para a casa do homem nobre. Ela não tinha convite. O nome dela não estava na lista dos convidados daquela noite. Não tinha registro dela na entrada. Mas ela vai assim mesmo. Ela arruma um jeito lá. E a Bíblia diz que ela conseguiu entrar dentro da casa. E quando ela entra dentro da casa, presta atenção aqui, irmãos. Nós temos que aprender muita coisa no culto. Eu fico muito preocupado com a igreja desse tempo, desse século. Nós temos muitos crentes viciados à igreja. São crentes que são frequentadores de igreja, crentes religiosos. Crentes que vão à igreja, mas não são igreja. Não entendem a verdadeira essência do que se representa ser igreja. Não sabem o verdadeiro motivo do que é ser igreja. Eles estão na igreja, mas não são igreja. Aquela mulher chegou e percebeu que a mesa estava toda ocupada. Os lugares estavam repletos. E ela conhecia tanto da cultura. E aí que você tem que conhecer. A Bíblia diz que o meu povo, Jesus falando da igreja, ele falou assim: o meu povo perece. Não é por causa do diabo, porque o diabo, Jesus já tirou o poder dele. Não é por causa do pecado, porque o pecado, Jesus já perdoou ele. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece pela ignorância. O que está matando a igreja é a ignorância. De não conhecer e de também não procurar conhecer. Vem porque os outros vêm. Fazem porque vê os outros fazendo. Canta porque vê os outros cantando. Levanta porque vê os outros levantar. Faz o que faz porque os outros estão fazendo. É multidão, não é igreja. A mulher ficou olhando e quando ela viu que não tinha nenhum lugar na mesa para ela tinha que entrar. Ela tinha que permanecer. Não era só entrar. Ela tinha que entrar e tinha que permanecer. Ela conhecia tão bem a cultura que quando ela entrou por detrás de Jesus, ela se atira aos pés de Cristo e fica ali prostrada. E quando ela se abraça com Jesus, aquele culto que estava sendo realizado ali para. Porque o culto da mulher excluída foi maior do que o culto dos nobres. A reunião da nobreza parou. As vozes cessaram. As vozes calaram. Só se escutava o choro de uma mulher excluída, deitada nos pés de Jesus. Ela não podia ser expulsa da casa, porque não tinha lei que expulsasse aquela mulher. Ela conhecia tanto da lei, ela conhecia tanto das regras do culto judaico, que ela sabia o que ela tinha que fazer para ela não ser expulsa da casa. Ela se atira aos pés de Jesus. O Talmud, um livro de leis rabínicas, ele era ensinado nas sinagogas e nos cultos, de que quando um judeu reconhecia um outro judeu como superior a si, que essa pessoa tinha condição de remi-lo, de ajudá-lo de alguma forma, ele se atiraria aos pés daquela pessoa, reconhecendo ele como seu remidor, e ninguém podia tirá-lo de lá até que o seu favor fosse alcançado. Olha o que Jesus falou: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e batei. Olha a viúva e o juiz eunuco, o juiz infiel. O juiz, como é que chama o juiz? Juiz o quê? Iníquo não é? Iníquo. Juiz iníquo. A mulher insistiu tanto com ele, que ele falou assim: por causa da sua importunação, eu vou te dar
O que Jesus está falando aqui? Pedi, pedi, bate, 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 busca, 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 bate, 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 busca, 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 incessantemente, perturba. A mulher caiu e se atirou, e o culto parou, e ela ficou ali prostrada, caída, nos pés de Jesus. Todo mundo olhando, a atenção agora muda, volta para uma excluída. Por que voltou para ela? Porque ela sabia o que ela foi fazer. Eu vou embora daqui, mas eu não vou sem a minha bênção, eu não vou sem o meu milagre, eu não vou sem a minha resposta, eu não saio daqui enquanto ele não fizer para mim. E não importa quem está na casa. Ela nem olhou na mesa a comida que estava lá, que eles colocaram para Jesus. Nem olhou a marca da roupa dos homens ricos. Nem sentiu o perfume deles. Porque ela levou consigo algo para ofertar também. E ela foi lá e quebrou o vaso. E derramou o perfume sobre os pés de Jesus. E o perfume encheu a casa, porque era um perfume muito forte. E quando o perfume exalou dentro daquela sala, o culto que prevaleceu foi o da mulher excluída. O aroma que ficou na sala foi daquela que foi levar. As pessoas que estavam com Jesus não tinham para oferecer, não tinham para trazer, tinha muita coisa física, mas aquilo não mexeu com Jesus como a ação daquela mulher mexeu. E ela agora tira o lenço do cabelo e mostra o seu cabelo publicamente. Era outra coisa também repugnante para a sociedade machista. E ela solta o cabelo e começa a esfregar os pés de Jesus, cheio de poeira, e com perfume, e com lágrima dos seus olhos. Ela começa a chorar, misturou choro com perfume, com lágrima e cabelo, com barro dos pés, da poeira da caminhada. E foi passando, e foi aquela adoração que só o choro que sabia. A sala ficou impregnada com aquela adoração. E aquele homem lá sentado vendo a cena, ele deve ter sentido assim: cara, eu sou rico, eu sou o dono da casa, foi eu que convidei esse cara para vir. E com tudo que ele tinha, ele não chamou a atenção de Jesus como aquela mulher chamou. E aí ele pensou: acho que eu convidei a pessoa errada para minha casa. É assim que muitos crentes fazem quando Jesus não atende ele. Além de não orar como convém, não sabe pedir, vive uma vida de pecado e quer resposta de Jesus. Vive divorciado da realidade do Evangelho e quer que Jesus responda a oração dele. Não sabe o que é sentir dor no estômago. Não sabe o que é sentir dor no joelho. Não sabe de orar e clamar a Deus pedindo resposta. Vive uma vida divorciada da fé, mas quer que ele responda na hora. Jesus não provocou e o cara pensou: chamei a pessoa errada para minha casa. Porque se ele fosse profeta, ele ia saber que essa que está nos pés dele aí é uma prostituta. Ele só pensou, meu irmão. E quando ele pensou daquela mulher, aí, meu filho, Papai do céu já ficou oriçado. Você não precisa brigar com o ímpio. Você não precisa brigar com o diabo. Quem nos defende é Jesus. É Ele que nos defende. E aí Jesus virou para o fariseu e falou com ele assim: uai, Simão, contar uma historinha para você. Tinha dois caras que deviam dinheiro para um credor. Um devia 200 e outro devia 50. E nenhum deles tinha como pagar. E aí aquele senhor foi lá e perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que é mais agradecido? E o fariseu falou assim: aquele que foi mais perdoado. E Cristo falou para ele: dissesse bem, porque quem muito é perdoado, muito é grato. E quem pouco é perdoado, pouco é grato. E aí ele olha para o fariseu e fala com ele assim: pois é, Simão, cheguei aqui na sua casa e você não me saudou com o ósculo santo. Essa que chegou, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Cheguei na sua casa, Simão, e você não me deu água para que eu lavasse os meus pés, mas essa não cessa de chorar, e com as suas lágrimas ela tem feito serviço. Você não me deu toalha, mas ela seca com o cabelo. Você não ungiu a minha cabeça com unguento, mas ela derramou nos meus pés o óleo.
Aí pela primeira vez, depois de todo o ritual daquela mulher, depois de todo o processo cultico dela, dentro da casa do filisteu, dentro do fariseu, dentro da casa do ímpio, dentro da casa de alguém abominável à cultura judaica, à fé judaica, aquela mulher é agora atendida por Jesus, e Cristo virou para ela e falou assim: mulher, perdoados são os seus pecados. Receba aquilo que você veio buscar aqui nesse culto. Leva para sua casa a tua vitória, a tua bênção agora. Aleluia! Debaixo da barba do fariseu, a mulher impura, a mulher rejeitada, a mulher excluída, foi incluída, porque Jesus não excluiu, Jesus incluiu, perdoando os seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Milagre existe para quem acredita em milagre e tem disposição de buscar o milagre. Milagre não cai do céu como chave. Tem muita gente esperando chave, uma parte assim, ó, toma aí, ó, aí fica bom, toma aí, fica bom. É um processo, é um envolvimento, é um despertamento, é um desejo que dá-se dentro. Esse desejo tem que ser gerado e cultivado. Esse desejo, ele tem que te motivar e te levar você aos pés de Jesus. E você tem que estar disposto a fazer coisas que você nunca fez. Sempre assim. Se você não está satisfeito com os resultados que você tem, muda as coisas que você anda fazendo. Porque se você não mudar as coisas que você faz, os resultados seus vão ser igual o tempo todo. Você quer resultado diferente? Muda as suas atitudes, muda as suas ações, muda a sua semente, que a sua colheita também vai mudar. Se você faz as mesmas coisas repetidamente, não reclame da sua colheita, porque a sua colheita é o resultado da sua semeadura. Eu vou encerrar com o homem leproso, que também não tem nome. Um homem que foi diagnosticado com lepra. Estou falando de uma doença incurável na cultura judaica. Não tinha cura. Raramente, não tem exemplo na Bíblia de alguém que foi curado, a não ser pelos milagres do Senhor. Mas eram pessoas que, ao ser diagnosticada com a lepra furtava a pessoa de 3 áreas significativas na vida delas. Primeira era a área social, porque a lepra excluía a pessoa da vida social. Você não podia mais viver no meio de pessoas, exceto pessoas leprosas. Segundo, você também era vedado da sua vida familiar. Você perdia sua casa, a sua esposa e seus filhos. Terceiro, você também era excluído da sua vida profissional. Você não podia mais exercer nenhuma profissão, porque você estava leproso. E com isso, você não podia comprar, você não podia vender, você não podia frequentar templo de religioso, você não podia ir em lugar algum. Você era excluído, a sua vida acabou. Você era tirado da sua vida. E as coisas que você tinha eram tiradas de você, por causa da lepra. E a Bíblia relata o caso desse moço, que eu acho muito interessante. Tem vários outros casos, mas esse caso é um caso específico, e eu faço questão de falar dele para você ver o que uma pessoa é capaz de fazer. E a gente às vezes conta o milagre da libertação da lepra, e a gente quer isso aqui, a gente crê nisso aqui, a gente crê que isso aconteceu, mas não temos disposição de fazer o que o outro fez para ser alcançado pelo milagre de Deus. Nós pregamos um evangelho que só tem poder na vida dos outros. Nós não opera em nós, não nos desperta. Nós somos os mesmos, sofremos as mesmas doenças, temos os mesmos defeitos, os mesmos problemas, e a Bíblia tem receita para a gente ser diferente, só que a gente não quer. Acomodamos no nosso mundo religioso, de achar que frequentar a igreja vai mudar a nossa vida. Não muda.
O maior problema que Jesus enfrentou no seu ministério foi com religião. Os maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje no mundo está relacionado com religião. Cristo veio libertar o mundo da religião. Crente religioso é problema. Além de não fazer, não incentiva ninguém a fazer e atrapalha quem quer fazer. Porque já acostumou com a vidinha medíocre dele. Esse homem aqui, quando foi diagnosticado com lepra, ele perdeu a vida, perdeu a família, perdeu o trabalho, perdeu a vida social, perdeu a vida profissional. Foi levado para um leprosário. E ali ele foi confinado a ficar os restos dos seus dias. Era dado para ele um pano, como essa máscara que a gente usava, que cobria o nariz e os lábios. O leproso, se ele estivesse andando na rua, 1 quilômetro de distância, ele tinha que levantar a mão para cima e gritar: imundo! Imundo! E as pessoas tinham que se desviar dele. Se alguém aproximasse de um leproso, e esse leproso não denunciasse a sua lepra, ele era morto a pedradas, porque ele poderia contaminar alguém com a lepra. Quando o leproso passava na rua, as pessoas jogavam pedras. Ele matar um leproso era limpar a cidade de uma escória social. Ninguém era preso porque matou leproso. Eles eram até aplaudidos porque era menos um leproso na rua, sujo e imundo. Esse cara foi para o leprosário. E lá no leprosário aconteceu um monte de coisa na vida desse cara. Eu fico impressionado com ele. É uma pessoa que, de todos os personagens que a Bíblia relata, que esse aqui não tem nome, mas é alguém que eu queria conhecer na eternidade. Esse homem aqui, eu acho extraordinário a atitude desse cara. Ele chega no leprosário, não fala quanto tempo que ele ficou lá dentro, mas ao ver o infortúnio das pessoas que lá estavam, todos com o mesmo problema que ele, todos confinados à mesma sina, todos confinados à mesma situação, não havia nenhuma proposta de melhora. Aquele cara, ele chega para aqueles leprosos um certo dia. Eu imagino ele reunindo todos eles no leprosário. E ele fala para aqueles leprosos assim: eu quero que vocês todos olhem para mim aqui agora, todos vocês. E os leprosos olharam para ele. E ele falou para os leprosos assim: é a última vez que vocês vão me ver aqui vestindo roupa de leproso. Vocês nunca mais vão me ver carregando e vestindo roupa de leproso. E alguém questiona: como assim? Por que está falando isso? Porque eu fiquei sabendo que lá fora tem um homem andando pelas ruas. E ele tem poder para curar a lepra. E eu vou atrás dele. E alguém fala assim: mas se você vai, eles podem te matar. Morrer, eu também posso morrer continuando aqui dentro. E entre aceitar um destino fatídico desse e arriscar morrer com possibilidade de viver, eu vou optar pela segunda opção. Então vocês olham bem para mim aqui, porque vocês nunca mais vão me ver aqui dentro vestindo essa roupa que vocês também estão usando. E ele sai. Eu não sei se ele tomou pedrada na rua, eu não sei se ele foi afrontado, se ele foi xingado, se ele foi ovacionado. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu só sei que a Bíblia vai dizer no capítulo 6 de Mateus que o leproso subia ao monte, ficou sabendo que Jesus estava lá em cima no monte, e Jesus estava descendo o monte, e no meio do caminho os dois encontraram, Jesus e o leproso. A multidão estava com Jesus e viu o leproso chegando. E o leproso aproximou de Jesus, e ao invés de gritar pedindo cura, a Bíblia diz que aquele leproso, quando deparou com Jesus, ele se atirou ao chão, se prostrou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Aleluia. Se tu quiseres. No grego essa expressão diz assim: eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder,
mas o senhor tem vontade de me purificar? E Jesus olhou para ele e falou assim: eu quero. Eu quero. E aí ele se aproxima do leproso. Ninguém pegou pedra. Por que ninguém pegou pedra? Porque Jesus não pegou pedra para atirar no leproso. Cristo não vai pegar pedra para atirar em você quando você aproximar dele. Não importa o pecado, o nível de pecado, o nível de coisas que você tem feito, não importa a quantidade de pecado que você tenha cometido, Jesus jamais vai atirar pedra em você. Aí Jesus toca no leproso. E quando Jesus toca no leproso, a lepra do leproso não passa para Jesus, mas a virtude de Jesus passa para o leproso. E aquele leproso recebe a cura instantânea, porque Jesus tocou naquele homem. Por que Jesus tocou? Porque ele saiu do lugar que ele estava. Ele deixou aquele ambiente hostil e ruim. Ele saiu do lugar de tormento, do lugar do medo. Ele saiu daquela vida mal cheirosa, sem alegria, aquela vida apática, aquela vida insócia, sem sabor, aquela vida sem propósito, sem motivo, uma vida triste, enfadonha, cansativa, exaustiva. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver coisa nova. E nós cantamos que Deus vai fazer coisa nova. Nós ouvimos aqui falar que até vai fazer a roda grande passar dentro da roda pequena. A gente fala com a boca, mas não temos atitude para colocar a nossa vida nas mãos daquele que tem poder para mudar o nosso quadro e transformar a nossa história. Você pode frequentar milhões de lugares, você pode enfiar sua cabeça debaixo da mão dos maiores pregadores, dos maiores curadores. Se você não tiver disposição de mudar e ser o que Jesus quer que você seja, você jamais vai sair do lugar que você está. Muitos de nós somos fadados a nascer, crescer, viver e morrer e não experimentar os milagres da vida, simplesmente porque nós não queremos. Nos amoldamos ao nosso mundo, tomamos a forma da nossa casa. Não tem jeito, fulano de tal não tem jeito, esse casamento não tem jeito, esse menino não tem jeito, esse marido não tem jeito, esse negócio não tem jeito. Não tem porque você não acredita mais, não tem porque você não paga preço mais, não tem porque você não busca cura, ou você busca de maneira errada. Eu prego um evangelho de resultado, um evangelho de poder, que tem poder para transformar e restabelecer quem quer que seja restabelecido. Isso aconteceu na história. Fala uma pessoa dos chamados que provocou o milagre de Deus, que provocou o milagre em Jesus. Fala um dos que foram escolhidos, os que eram contados para ser, que chamou a atenção de Jesus e provocou o milagre. Fala um. Todos que foram até Jesus eram os rejeitados, mas que viram nele a possibilidade e foram atrás e fizeram o necessário, e Deus mudou a história dessas pessoas.